Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 ao 23. Os irmãos podem permanecer sentados? Diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Oremos. Deus bendito, pedimos a graça de que o teu Espírito nos ajude, de modo que venhamos a entender a tua palavra e que ela seja aplicada com poder em nossas vidas. Senhor, é a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esses versos que nós lemos fazem parte da oração sacerdotal de Jesus. Nos versículos 1 ao 5, Jesus ora por si mesmo. Nos versículos 6 ao 19, ele intercede pelos seus discípulos, seus apóstolos, os 11. E nos versículos que nós lemos, Jesus ora, por assim dizer, por mim e por você, porque ele ora por aqueles que haveriam de crer na mensagem dos seus discípulos, os 11. Sim, podemos dizer que ele orou pela Igreja Batista de Apodi, ele orou por você, ele intercedeu por nossas vidas. E Jesus tinha dito no capítulo 13, no versículo 35, que se tivéssemos amor uns pelos outros, então todos conheceriam que nós somos seus discípulos. E aqui Jesus afirma que se houver unidade, havendo unidade, então todos conhecerão, o mundo conhecerá que Jesus é o enviado de Deus. Então nós temos aí duas verdades gloriosas. Quando nos amamos, damos provas da nossa conversão, da nossa salvação, verdadeiramente. Quando a igreja vive a unidade pela qual Jesus está orando, ela dá provas ao mundo de que Jesus é o enviado de Deus, é a revelação de Deus. Então nós temos aqui uma rica verdade. E eu fiquei me perguntando, com toda a reverência, o que se passava no coração de Jesus, em sua mente, quando ele fazia esta petição. De todas as coisas que ele poderia ter rogado a Deus, pela igreja do futuro, por nós, ele pediu unidade. Há um escritor que diz o seguinte: Jesus conhece nossa dificuldade para permanecermos num relacionamento verdadeiro uns com os outros. E como toda comunhão humana está constantemente ameaçada, inclusive a comunhão dos fiéis na igreja. Por que Jesus está orando com esse tema em mente? É porque ele conhece a nossa dificuldade para permanecermos num relacionamento verdadeiro. É porque ele sabe que todo relacionamento humano está constantemente ameaçado. Inclusive esse relacionamento do povo de Deus. E esse, irmão, certamente é um momento da história em que
essa oração se faz premente, porque nós percebemos o tempo todo divisões sem qualquer motivo justificável, surgimento de novos grupos, novas seitas, que carregam o nome de cristãos, o tempo todo surgindo, aparecendo, sem qualquer motivo justificável. Então Jesus sabia disso, e por isso todos os motivos possíveis ele ora para que haja unidade na sua igreja do futuro. Então, eu gostaria que nessa noite nós meditássemos nessa oração, observando que nessa oração que Jesus faz, nós encontramos a resposta para 3 questões, quais sejam: primeiro, o que Jesus deseja quando ele ora para que todos sejam um? Ou, qual a natureza da unidade que ele está pedindo? Segunda questão, o que torna essa unidade possível? Ou qual a provisão divina para a unidade pela qual Jesus está orando? E a terceira questão, qual é o resultado direto da prática da unidade da igreja? Ou qual o propósito, qual a finalidade da unidade pela qual Jesus está orando ao Pai? E eu gostaria então, irmãos, que nós meditássemos. Primeiramente, vamos meditar sobre o desejo de Jesus para a sua igreja, ou a natureza da unidade. E eu gostaria de observar então com os irmãos, conforme alguns escritores renomados afirmam, que a unidade, antes de qualquer coisa, é unidade apostólica. Jesus diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, da palavra dos seus apóstolos originais. Então, unidade é, primeiramente, unidade com o ensino do Novo Testamento, com a doutrina apostólica. Não se trata apenas de uma unidade no amor, mas de uma unidade baseada na adesão à revelação que o Pai transmitiu aos seus primeiros discípulos, e que eles aceitaram. Isso é importante, irmãos, porque devemos deixar claro muito cedo que a unidade que Jesus tem em mente não é uma unidade que despreza a verdade. Ela precisa ser uma unidade baseada na doutrina dos apóstolos. E qualquer grupo que haja se afastado da igreja, da doutrina apostólica, conforme nós encontramos no Novo Testamento, não pode falar de unidade, pelo menos de uma unidade como Jesus está falando. Mas observe primeiramente o que não é unidade. Primeiramente, unidade não é uniformidade. O que Jesus está pedindo não é para que nós tenhamos aquele mesmo jeito de falar, para que sejamos parecidos no vestir, para que sejamos parecidos em questões dessa natureza. Unidade também não significa unanimidade. Eu perguntei ao pastor Elton hoje, quando ele ligou para mim, se estava de pé mesmo. Está confirmado mesmo? Logicamente brincando. Mas o fato é que eu sou um pastor congregacional, pregando na Igreja Batista. Qual o problema? Bem, nenhum. Mas para muitos isso é um grave problema. O que Jesus está pedindo não é unanimidade em todas as coisas, em todas as doutrinas. Há espaço para questões, por exemplo, de consciência. Há espaço para diferenças não essenciais. Não essenciais. Não é unanimidade. Que
unidade é essa então? Primeiramente, como já antecipamos, significa unidade de fé. Oro por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. O que Jesus está dizendo então é que não importa muito, irmãos. Eu entendo que Jesus não se preocupa com que na cidade de Apodi nós tenhamos uma igreja batista, uma igreja congregacional, uma igreja Betel, uma igreja presbiteriana. Não vou citar mais, não é por nada, talvez por ganhar tempo. Essa não é uma questão importante. A questão é que nessas igrejas nós estejamos unidos à doutrina apostólica. Importante é que nós creiamos, sobretudo naquilo que é fundamental, que é essencial. Essa unidade também, ela é tanto interna quanto externa. Por um lado, ela surge no coração. É espiritual. Jesus pede por uma unidade do tipo da unidade que havia entre ele e o Pai. Portanto, unidade espiritual. Mas mesmo sendo de natureza interna, ela se manifesta externamente, de tal maneira que as pessoas podem olhar e perceber essa unidade. Não podemos polarizar, não podemos pensar que tudo que precisamos é uma unidade interna, enquanto externamente tudo está deteriorado. Não pensamos que é meramente externa, organizacional. Ela deve ser tanto interna como externa, mas, mais importante, a unidade que Jesus tem em mente é a unidade que tem na Trindade o seu modelo e fundamento. O versículo 21 diz, a fim de que todos sejam um. E aí Jesus diz algo glorioso. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Ou seja, irmãos, há algo sublime. A unidade pela qual Jesus está orando é uma unidade modelada pela unidade da Trindade. Assim como o Pai e o Filho são um, diz Jesus que eles sejam um. Observe que, se a gente fizer uma análise breve da unidade na Trindade, a gente observa que o Pai está no Filho, de tal maneira que se pode dizer que o Pai está realizando as obras do Filho. 14:10 de João. As obras de Jesus são as obras do Pai. O Filho está no Pai, em obediência, dependência e como o agente da criação. Capítulo 1, versos 2 e 3. Por ele tudo se fez. O Pai e o Filho são distinguíveis. O Verbo está com Deus. O Filho pede ao Pai, o Pai envia o Filho. O Filho obedece ao Pai. No entanto, eles são um só. Assim também, nós somos distintos de diversas maneiras, mas devemos ser um em propósito, em amor, em ação empreendida com todos e uns pelos outros, unidos na submissão à palavra apostólica. Amém? Jesus que diz, eu e o Pai somos um,
ele clama, o Pai responde. Mas é aí que está a unidade. É assim que Jesus deseja a unidade de sua igreja. Nós somos diferentes em muitos aspectos. E em sua sabedoria, Deus não concede todos os dons a uma única pessoa, nem a uma única igreja. Ele concede alguns dons a mim, e concede outros ao pastor Wellington, concede outros a Cimendes, concede outros à sua igreja, a cada membro, e assim, aquilo que falta em mim é completado no meu irmão, é suprido no meu irmão. É exatamente nessa divergência, nessa diferença, que a unidade se aperfeiçoa. Porque nenhuma igreja, por grande que seja, por talentosos que sejam os seus membros, ela é suficiente em si mesma. Ela aprende com outras. Ela tem a aprender e a crescer com outras igrejas. Portanto, é nessa diversidade, assim como há uma diversidade nas pessoas da Trindade, um só Deus, 3 pessoas distinguíveis, 3 pessoas distintas. Assim também a sua igreja é diferente. E nisso não há um problema. Nisso não há um problema. Nisso há a soberania de Deus, a providência de Deus, para que sejamos interdependentes. Para que busquemos no outro aquilo que falta em nós. Podemos observar ainda que Pai, Filho e Espírito Santo são um em essência. Os crentes não. Os crentes são um em mente, esforço e propósito. Mas há uma semelhança. A Bíblia diz que Deus, Ele é amor. Deus é amor. Em amarmos uns aos outros, a unidade cristã, então, adquire expressão. Mas não somente a unidade pela qual Cristo ora, ela é modelada pela Trindade, mas a Trindade é também o seu fundamento. Isso significa que nós só podemos amar e só podemos viver em unidade a partir do novo nascimento. No versículo 20 diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra. O 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Essa expressão em nós, ela nos ajuda a entendermos o que Jesus está dizendo. Essa unidade não é alcançada em nossa própria força. Essa unidade ela é alcançada quando estamos nele, quando estamos unidos no Trino Deus. Em nós. Somente assim. É por isso, irmãos, para o homem sem Deus, a unidade é impossível. A Bíblia diz que sem Deus as pessoas vivem se odiando e são odiosas. Sem que Deus transforme o nosso coração, nós caminhamos para a destruição. Mas o fato de estarmos em Deus, o fato de Deus estar em nós, o Trino Deus, o Deus que é uno, habitando em nós, Ele nos capacita a viver a unidade que Jesus tem. Amém? Então, essa é a natureza da unidade. É isso que Jesus tinha em sua mente quando orava por unidade. Segunda questão que se coloca diante de nós é a possibilidade dessa unidade. Qual a provisão divina para a unidade da igreja? Ela é possível?
Podemos pensar em unidade quando estamos tão divididos. Podemos pensar em uma unidade quando pequenas ideias e práticas nos afastam, nos isolam. E a resposta está aqui no fato de que Jesus, ele possibilitou a unidade da igreja, comunicando aos seus discípulos a sua glória. Veja o versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Para que a igreja pudesse ser una, Jesus disse: eu transmiti-lhes a tua glória. D.A. Carson diz que glória significa, geralmente, ou refere-se à manifestação do caráter ou da pessoa de Deus em um contexto revelador. E Jesus, ele mediou a glória de Deus pessoalmente aos seus primeiros seguidores, e por meio deles, os 11, aqueles que creem em sua mensagem. William Hendrickson, ele nos ajuda, e diz: quando os crentes estão em Cristo, então Cristo está neles, e essa é a glória deles. Por a glória que me deste, Jesus tem em mente o fato de que o Pai se manifestou no Filho. Diz Jesus, verso 21, tu em mim. Quando ele diz, eu lhes dei, ele quer dizer que se manifestou na vida dos crentes. Revelou o Pai, revelou a sua obra. E um outro escritor cristão, ele simplifica para nós. Ele diz assim, em primeiro lugar, a união com Cristo. Em primeiro lugar, a união com Cristo. Jesus diz, eu neles. O cristão é alguém que está unido a Cristo. Cristo mora em seus corações. Cristianismo não é uma questão de mera religiosidade, de meras práticas que alguns comungam. Cristianismo é Cristo residindo nos corações dos crentes. O apóstolo Paulo vai orar lá em Efésios para que Cristo habite com poder no coração dos crentes. Habitar ali significa uma residência permanente, transformadora. Em segundo lugar, a união com Deus por intermédio de Cristo. Jesus diz, tu em mim. E se Deus está em Cristo e nós estamos em Cristo, então nós estamos unidos com Deus. E como resultado, em terceiro lugar, a união de uns com os outros, que resulta destas uniões, diz Jesus, para que eles sejam perfeitos em unidade. Ou seja, irmãos, nós somos completos nele, em Cristo. Quais as implicações dessa ideia? Da glória de Cristo, comunicada aos seus discípulos e a nós, para produzir esta unidade. Bem, primeiramente, é que a unidade não é um alvo que os discípulos devem alcançar com esforços próprios. Não cabe à igreja criar a unidade. Pelo fato de que Cristo habita na sua igreja, como Senhor e Redentor, a união nele já nos foi concedida. E pelo fato de que o Pai está em Cristo, essa unidade perfeita, ela é concretizada. A unidade está aí. Tudo que eu preciso fazer é viver à luz desse fato. Alguns cristãos estão sempre quebrando a cabeça e se quebrando, porque estão querendo criar a unidade. Ninguém cria a unidade da igreja. Ninguém cria a unidade da igreja. Não se cria a unidade da igreja fazendo acampamento. Não se cria a unidade da igreja fazendo eventos. Não.
tudo bem com os eventos, mas nada disso cria a unidade da igreja. A unidade da igreja é uma realidade, é um fato estabelecido pelo fato de que estamos em Cristo. Cristo está em nós, nós estamos em Deus, porque Deus está em Cristo. A unidade já é uma realidade. O clamor é para que nós vivamos à altura dessa realidade, ou seja, para que lutemos para que a igreja não se dissolva. É algo grave, irmãos, dissolver a igreja de Deus. É algo gravíssimo atentarmos contra a unidade da igreja, porque ela foi criada, estabelecida pelo próprio Deus. E eu penso que tenho aprendido ultimamente que, apesar das diferenças de coisas que eu não gosto em muitos grupos, eu posso ver ali a igreja do Senhor e, portanto, eu sou um com esses irmãos. Eu posso discordar de muita coisa e, de fato, devemos discordar. Mas eu não devo descartar pessoas por causa de ideias pequenas, ideias que não são centrais na fé cristã. Se alguém rejeita Cristo, não pode ser meu irmão. Se alguém rejeita a Trindade, não é meu irmão na fé. Mas se alguém corta o cabelo ou não, se alguém usa barba ou não, e coisas desse tipo, se alguns têm um culto mais animado e outro mais centrado, isso não me divide de maneira alguma. Algumas doutrinas, por mais importantes que sejam para nós, não podem, irmãos, nos dividir. Quando o pastor Ivan pregou recentemente lá em nossa igreja, ele disse uma coisa interessante, ele disse: nenhum pastor é pastor exclusivamente de uma igreja. Eu não sou pastor apenas da igreja congregacional do Alecrim, lá em Natal. A unidade da igreja batista me preocupa. A unidade da igreja congregacional, da presbiteriana, é um assunto que diz respeito a cada pastor. Nós devemos orar e, quanto possível, quanto depender de nós, nós devemos lutar para manter, não para criar unidade. Quando o homem se esforça, ele cria bobagem e tolices. Vamos criar unidade, fazer o quê? Sei lá, inventa uma bobagem. A unidade cristã não é essa. A unidade cristã foi criada na cruz. A unidade cristã, ela foi criada quando Cristo veio, se manifestou aos seus discípulos, manifestou a sua glória. Quando ele revelou o Pai, quando ele, cravado na cruz, revelou a obra do Pai, ele estava criando uma unidade que não pode ser desfeita. Nosso papel não é criar unidade, é nos esforçarmos por manter a unidade que Deus já criou. E o bom em tudo isso, irmãos, é que a partir do que Jesus está dizendo, quando nós percebemos a unidade entre nós, significa que a glória de Jesus foi manifestada em nosso meio. Amém. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um. Existe unidade aqui entre nós? Amém? Há unidade no nosso meio? Se há unidade no nosso meio, isso só é possível porque Jesus manifestou a sua glória primeiro aos 11 e através dele a cada um de nós. Nós estamos celebrando aqui 55 anos de atividades, de piruetas, 55 anos em que a igreja fez malabarismos. Não, estamos comemorando 55 anos de um grupo que nasce, que se fortalece a partir da cruz, a partir da manifestação da glória de Deus ao seu povo. Isso é algo glorioso.
Não espere ver a glória de Deus em que os mortos ressuscitem. Não espere ver a glória de Deus em que os doentes sejam curados. Não espere ver a glória de Deus em que acontecimentos sobrenaturais estejam ocorrendo no nosso meio. Mas deseje ver a glória de Deus em que pessoas que foram feitas por causa do pecado, se tornaram inimigas, agora estão vivendo em unidade. Isso é a glória de Cristo em nosso meio. Essa é a verdadeira manifestação. O pecado tornou impossível sermos unidos. O pecado tornou impossível perdoarmos. O pecado tornou impossível pensarmos no outro, primeiramente. Mas a manifestação da glória de Cristo a nós nos capacita a olharmos além do nosso próprio umbigo, olharmos para o outro, olharmos para outra igreja e celebrarmos a unidade que Deus criou. Mas em último lugar, qual o resultado imediato? Qual o propósito da unidade? Versículo 21, a parte B. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Bem, Jesus está dizendo que se essa unidade for uma realidade, o resultado imediato é que o mundo crerá. E a razão para que essa unidade existisse não era um fim em si mesmo, mas era para que o mundo cresce que Jesus era o enviado de Deus. Do mesmo modo, quando a igreja está rachada, quando a igreja está dividida, o mundo tem dificuldade de crer na mensagem que nós pregamos. Esse era o objetivo. Essa não podemos chamar de estratégia evangelística. Isso não é uma estratégia. Mas, por falta de uma palavra melhor, se existe uma estratégia eficaz de missões, ela está aqui. Não é uma campanha, não é um evento, mas é a unidade da igreja. Como diz alguém, a igreja se torna o evangelho visível. As pessoas olham para nós e reconhecem que só é possível porque Jesus de fato foi o enviado de Deus. Alguém que criou uma unidade tão gloriosa em pessoas tão deficientes, deve ser verdadeiro. Então, irmãos, quando a gente pensa nisso, talvez a gente perceba que a nossa unidade tem sido muito frágil. E que à medida que essa unidade se fortalece, o mundo verá isso. Por quê? Porque o mundo anseia por algo dessa natureza. O mundo já tem intriga de sobra. Eles já conhecem muito bem a linguagem da contenda, da disputa e do ódio. Ninguém precisa ensinar para as pessoas aí fora o que significa disputas, contendas, ódio. Eles conhecem isso no seu dia a dia. E eles estão cheios disso. Eles querem ver uma unidade verdadeira, não superficial. Mas a unidade que Jesus está proclamando aqui. E quando essa unidade é uma realidade, o mundo reconhece que Jesus é verdadeiro. É o enviado de Deus. É o revelador de Deus. Mas tem algo mais. Há um objetivo adicional. 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. Existia unidade. Jesus queria o aperfeiçoamento dessa unidade na sua igreja. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste.
como também amaste a mim. Irmãos, há afirmações aqui extraordinárias. Jesus está dizendo que se essa unidade for vivenciada, o mundo vai entender não somente que Jesus foi o enviado de Deus, mas o mundo vai entender que Deus nos ama. E com que tipo de amor? Nos ama com o amor que amou o Filho, como também amaste a mim. As pessoas vão olhar para você, um pecador remido, transformado pela graça de Deus, vivendo em unidade com o povo de Deus, e o mundo vai reconhecer de alguma maneira. Eles vão olhar a sua vida e vão reconhecer que você é amado, mas não com um amor qualquer, não com o amor das canções que nós conhecemos aí no dia a dia, mas você é amado com o amor do tipo que o Pai tem pelo Filho. Que apelo mais constrangedor ao pecador pode existir? O mundo conhecerá que Deus nos amou. E esse será o apelo mais eficaz e mais poderoso. Eu quero encerrar com algumas aplicações práticas. Primeiramente, a importância de que os que aqui se encontram, os que ainda não fizeram, venham a crer em Cristo, através das palavras dos apóstolos encontradas no Novo Testamento. Primeira coisa, é preciso que cada pessoa faça uma análise da sua vida. Eu sou alguém que crê em Jesus a partir da palavra dos seus apóstolos. Eu sou alguém que creio em Cristo a partir do Novo Testamento, a partir da palavra de Deus. A minha fé é bíblica. É importante, irmãos, porque nesse tempo de misticismo, muitas pessoas são dadas a impressões interiores. Muitas pessoas estão constantemente esperando algum tipo de revelação especial de Deus, e com isso elas estão ignorando o que Deus já registrou em sua palavra. O que faz de você um cristão não é uma experiência sobrenatural que você teve. O que faz de você um cristão não é ter você recebido algum milagre da parte de Deus. O que faz de você um cristão é você estar unido aos apóstolos de Cristo através da mensagem que eles pregaram. Foi isso que Jesus disse. Não rogo somente pelos 12, pelos 11 naquele momento, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. O que faz de você um crente não são experiências místicas, não são revelações especiais. O que faz de você um crente é a compreensão, é a fé, é a aceitação da palavra de Deus conforme registrada, particularmente aqui no Novo Testamento. Não em toda a Bíblia, mas Jesus está se referindo aqui aos seus apóstolos. É importante que você reflita sobre isso. Se a sua fé é genuína, se a sua fé é apostólica, se a sua fé resiste ao crivo do Novo Testamento, se a sua fé é bíblica, se a sua fé continua crescendo, se você continua aprendendo da palavra de Deus, ou como diz Pedro, se você continua crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso que você analise o seu coração, se você é verdadeiramente um desses por quem Jesus está orando. Se não, ainda há tempo de arrepender-se dos seus pecados, de crer em Cristo, de confessá-lo como seu Salvador. Prego constantemente, toda oportunidade que eu tenho na igreja que eu pastoreio, eu digo sempre, uma igreja que não tem essa quantidade de membros, mas eu costumo dizer, eu digo para os crentes, filho de crente não é necessariamente crente, ser batizado não é necessariamente ter nascido de novo, congregar em igreja não é necessariamente ser um cristão no sentido bíblico.
Portanto, essa é a primeira observação que eu queria fazer. Uma segunda aplicação é que, diante, irmãos, das adversidades pelas quais os cristãos passam nesse mundo, devemos encontrar consolo no fato de que, primeiro, Cristo orou por nós. Jesus orou por você, pelos crentes do século 21. Não somente isso, Ele revelou o seu amor por nós na cruz. Se Jesus não fizer mais nada por você, mas Ele já revelou o seu amor. E isso deve nos consolar, isso deve nos confortar nas lutas, nas adversidades, no silêncio de Deus algumas vezes, na oração não respondida. Jesus nos ama, Ele orou por você, Ele conhece suas lutas, suas adversidades. E Ele orou por você não para que você não tivesse sofrimentos, não para que você não enfrentasse problemas da vida, não para que você fosse uma pessoa saudável e muito bem-sucedida, mas Ele orou para que você estando em Cristo, Deus estando no Pai, o Pai estando no Filho, nós pudéssemos ser um, dando exemplo assim para o mundo. E por fim, que sejamos zelosos pela unidade do povo de Deus. Irmãos, a igreja é imperfeita. A igreja é imperfeita. Mas, irmãos, que nós amemos a igreja. Eu acho que era Billy Graham que costumava dizer: procure com todas as suas forças a igreja perfeita. Faça de tudo. Aplique todas as suas forças para encontrar a igreja perfeita. Quando você encontrar a igreja perfeita, una-se a ela. Mas saiba que no dia que você unir-se a ela, ela deixará de ser perfeita. A igreja é imperfeita, a igreja tem falhas, a igreja tem máculas, a igreja é peregrina nessa terra. Mas nós devemos fazer todo o esforço, nós devemos orar com toda a sinceridade, com todo o nosso coração, para que Deus produza unidade, para que Deus restaure, para que Deus transforme, para que o mundo possa nos conhecer, acima de tudo, por causa da nossa unidade, uma unidade semelhante àquela que há na Trindade. O Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.